Olá, boa noite, mulheres felizes, prósperas, abençoadas, maravilhosas. Que bom estar aqui hoje. O nosso último encontro de 2025 é um dia muito especial porque foi um ano. hum, Travou, Elma, não vi nada que você falou. Você começou aí. Então, o nosso último encontro de 2025, né, vem trazendo aqui muitas conquistas. Foi um ano de muitas conquistas, muitos desafios. Eu vi o desabrochar de cada uma de vocês ao longo deste ano. E eu quero dizer que hoje nós temos um encontro muito especial de alinhamento para que a gente possa estruturar o nosso próximo ano. Sempre quando vai passar a virada do ano, a gente começa a analisar como foi o nosso ano, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu quero para o próximo ano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, alinhar o nosso propósito, alinhar algumas situações que vão fazer com que o nosso próximo ano seja cada vez mais abençoado, tá bom? Então, vamos já entrar nesse campo energizando as nossas mãos, trazendo para cá a energia das mulheres vencedoras, guerreiras, prósperas, abençoadas, desejadas, felizes. Vamos trazendo essa energia para o nosso corpo, por todo o corpo, descendo pelas pernas, joelhos, pés e vai até o centro da terra. Quando chega no centro da terra, vai voltando para nós mais vibrante, mais intensa. E ela vai subir pelos pés, joelhos e vai ativando todos os chakras. Eu existo, eu decido, eu posso, eu amo, eu comunico, eu vejo, eu sou e sai pelo topo da cabeça. Vai saindo, e nós vamos então dar aquele abraço bem gostoso em nós mesmas, agradecendo a esse corpo que muitas vezes a gente não faz o que a gente deve por ele. E ele está com a gente o tempo inteiro. Então a gente tem muita gratidão por esse corpo. Gratidão, meu corpo. Por favor, me perdoe. Obrigada. Eu te amo. E é muito bom estar aqui hoje. A nossa tarefa, que ao longo do ano a gente teve muitas tarefas, cada encontro a gente deixa uma tarefa, né? E aí eu quis falar um pouquinho sobre sonhos e metas. Todas nós temos sonhos e temos metas. Só que muitas vezes a gente não entende o porquê que não acontece aquilo do jeito que a gente quer. O nosso sonho parece que às vezes está longe, está distante. Muitas vezes a gente acredita, outras vezes sim, outras vezes não. E ao longo do tempo a gente acaba não entendendo por que não acontece, não é? Muitas vezes não acontece pelo nosso alinhamento e a nossa não permissão. A gente está tão conectado com aquela nossa forma de ser, de criança, sem ter, né? Com dificuldade, com problema, com tudo, que a gente acaba não alinhando os nossos sonhos, não acreditando que eles possam ser capazes de acontecer. E aí, essa semana, eu entrei num pensamento assim, ó. Muitas vezes, se isso aconteceu com vocês, eu quero que vocês percebam. Muitas vezes na minha vida, eu estava perto de acontecer o que eu queria, o que eu precisava, o que eu tinha desejado. Só que o que acontecia? Eu ficava cada vez mais desviando do assunto. Então, é assim, o universo colocava as coisas na minha frente que eu desejava. E eu acabava ou perdendo o que eu tinha conseguido, ou então mudando de planos. Vou dar um exemplo.
eu botei na minha cabeça, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu ia fazer o meu livro. E eu fui numa palestra do Robert Chiniachik. Vocês já ouviram falar? Robert Chiniachik, ele é um autor best-seller, maravilhoso, adoro os livros. E fui um dia no lançamento do livro dele, chamado Revolução dos Campeões. E lá eu falei, eu quero ser autora de livros, best-seller igual ele. Eu determinei isso, eu falei, eu tenho que ser. É isso. Pedi isso para o universo e coloquei, fiz tudo, a visualização, fiz tudo que tinha que fazer. E aí, acreditem comigo, durante um mês, às 3 da manhã, eu acordava e ia escrever. Parecia que alguém estava me cutucando assim, ó. Parece que tinha um mentor meu cutucando, levanta, vai lá. E eu escrevi o livro, literalmente o livro inteiro, em um mês, de 3 horas da manhã. Ok. E aí, em Brasília, ia ter um evento do Eduardo Chiniachik, que é o irmão do Roberto Chiniachik. Olha isso. Eu falei, meu Deus, meu ídolo está em Brasília. Não é ele, mas é o irmão dele. Eu quero muito ir. E ele também é muito bacana, é muito famoso, não sei o quê, papapá. E eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que ir. Fui nessa vivência com ele, eram 3 dias, é uma vivência maravilhosa chamada Namastê. E eu fui, estava em Brasília. Acreditem, sim ou não, que eu estava lá com todos da editora. Os filhos da dona da editora eram meus colegas de que estavam lá, do lado, sabe? Amigos, colegas. E eu falei, meu Deus, que legal. É só pegar o quê? O livro e fazer o quê, gente? O que eu tinha que fazer? O livro estava pronto. As pessoas, o universo colocou na minha frente. Ele poderia ter colocado qualquer outra editora, colocou qual? A que eu visualizei, sim ou não? Sim. O que eu tinha que fazer? Apresentar para eles Entregar o lá o livro. livro. Você entregou? Uhum. Não. Você não entregou. Depois eu atendi a secretária da dona, a melhor amiga da dona, os CEOs todos da empresa dela eu atendi. Você entregou o livro? Não. Não, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que muitas vezes a gente não sente que tem a permissão. Então, eu fiz tudo certo, o universo fez tudo certo, só que às vezes a gente não faz o nosso certo. A gente não acredita, a gente não faz a nossa parte. E isso aconteceu comigo, estava acontecendo sempre. E eu falo, meu Deus, por que que eu não concluo? Por que que eu não concluo? Recentemente, a CEO da empresa, que é minha cliente, revisou meu livro, me deu todas as dicas que eu preciso terminar o livro. Nunca mais consegui pegar no livro depois que ela me deu todas as dicas. E eu falei, meu, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo terminar e concluir o que eu tenho que terminar e concluir? E aí eu entrei nessa reflexão. E eu estou aqui para falar com vocês que eu falo, se está acontecendo comigo, está acontecendo com as minhas clientes. Se está acontecendo comigo, elas estão vindo aqui porque eu tenho que resolver isso, porque também vai resolver na vida delas. E eu vi muitas clientes minhas reclamando a mesma coisa que era o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui analisar como eu falei com vocês no nosso último encontro, naquele vídeo que está gravado no último encontro. O que tem na minha criança que foi ferida, que está alimentando um padrão que eu tenho vivido. Que padrão é esse que eu tenho vivido? E aí, gente, eu fui meditar, fui vasculhar, fui atrás. E aí me veio para mim.
a resposta, né? Porque eu não tinha permissão, porque a mãe nunca concluía nada. Quando eu estava terminando uma escola, ela levava para outra. Ela viajava, ela mudava. Quando ela estava terminando de construir uma casa, ela começava a construir outra. Só no terreno dela, da chácara, em Brasília a gente chama chácara, aqui em Minas eles chamam sítio, outros lugares eles chamam fazenda, mini fazendas, não é tão grande assim, né? Ela construiu 5 casas e não acabou nenhuma das 5 casas. Então eu não tinha permissão porque a mãe não concluía. Se a mãe não concluía, por que que eu iria concluir? Entende? Então, ai, mas o El tá sempre nessa criança que parece que tá igual, tudo, a gente fala a mesma coisa. Ô, gente, se estamos falando a mesma coisa, é porque tá na hora da gente olhar que coisa é essa que a gente está falando e que a gente precisa de resolver. E aí, uma coisa muito simples de colocar na cabeça: você tem milhões de coisas inacabadas. O que que você tem que fazer? Terminar o principal. O que que é o principal? Qual a bênção que já chegou na tua mão e que você não soube resolver, não soube aproveitar, não soube ter? O teu livro é o ponto principal, você tem que terminar. E aí remanejei tudo, fiz um novo planejamento, uma estrutura das coisas, com data, com planejamento, com tudo, e parece que tudo clareou, entende? Porque ficou definido que não existe somente crenças negativas. Não é questão de crenças só negativas. Tudo que a gente pensa são crenças. Só que tem umas que são fortalecedoras e outras que não são. Algumas crenças não estão alinhadas com o que a gente quer. Mas será que você sabe o que você quer realmente? A minha intenção com o meu livro não estava alinhada. Qual era a minha intenção com o meu livro? Ficar famosa, entende? Era uma intenção que não se alinhava com o meu eu. Era ficar famosa, era virar best-seller, era, sabe, era um glamour, era uma coisa que não se alinhava com a minha real intenção do meu ser. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, isso? Por que que o livro não saiu? Porque as crenças que eu tinha não eram alinhadas com o que eu queria para mim, com a minha estrutura, com o que eu achava que era para mim. Então, o que está acontecendo com você hoje? Ele tem que estar alinhado com a sua intenção real, que se alinha com o seu eu, com o seu ser. Ah, mas e se a minha criança estiver dando conta, a minha criança que pensa que tem que ser pequenininha, pobrezinha, feinha, aí vai se alinhar menos ainda, né, gente? Vai se alinhar menos ainda. Porque eu era essa pessoa, a vítima. Já falei várias vezes isso para vocês. Então eu era a vítima. E a vítima ganha. A vítima ganha muita coisa. Ganha o carinho, ganha as coisas. Quando a gente é pequena, a gente vê a gente recebendo presente, roupa dos outros que vem para casa da gente, né? Aí a gente ganha coisas porque a gente é mais pobre, é humilde. E aí a gente acaba ficando num lugar que não é o nosso lugar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esses sonhos, essas metas, e eu vou pedir para que vocês escrevam algumas coisinhas, porque a gente vai fazer hoje um desenho que é um desenho muito especial. E é um desenho que vai se alinhar com essa questão dessas metas, desses sonhos, desses desejos, tá? E aí eu vou trazer um método para vocês que é para fixar na mente de vocês o que vocês têm que fazer para conseguir o que vocês querem, tá?
Tudo bem? Estamos juntas? Então, bora lá. Primeira Well, pergunta que eu. Oi, pode falar. é isso que você falou, é muito importante e como às vezes a gente está recebendo o que pediu, mas não tá conectado, não está vendo, né? E quando eu fiz o divórcio energético com você, você pediu para escrever uma carta para alguém daqui a um ano, né? Nós fizemos em maio ó, do ano que vem, eu está lendo, e ler por 90 dias. E eu escrevi a carta como eu queria meu parceiro e tal, parará, parará. E aí, depois que eu fiz todo o processo, você falou, guarda essa carta em algum lugar e esquece. Eu guardei, eu sabia onde estava, mas deixei pra lá, né? Esqueci mesmo. E aí conheci o rapaz e sempre a primeira coisa eu falei do processo terapêutico, né? Que eu trabalho com terapias e ele não é do Tantra, não é de nada, não faz terapia só pessoal. E aí ele falou assim, tudo bem, eu não me importo, é sua profissão, eu vou encarar como sua profissão e pronto. E eu ouvi aquilo assim, tipo, não tô acreditando, né? E aí, e aí várias coisinhas eu falei, não, tá muito fácil isso aqui. E aí eu falei assim, cara, não, eu vou ler minha carta. Eu vou pegar a minha carta. Aí eu procurei a carta no local que eu deixei e não encontrava. Mas a carta não pode ter sumido de dentro de uma gaveta, né? Eu falei, eu não procurei direito, vou procurar de novo. Aí, esse final de semana, eu fui lá e peguei a carta. E fui ler a carta que eu escrevi. Cara, igualzinho está na minha carta. E eu não estava conseguindo olhar para aquilo, sabe? Ou aceitar, ou enfim. Falei, olha aí, chegou do jeito que você pediu, quase, né? Não é 100%, mas enfim, é tipo 80%. Não dá para reclamar. Mas como eu não estava permitindo ver. E isso tá aqui ainda, eu tô assim, lidando com isso, sabe? Entendendo quando você chega com esse tema, eu falo, caracas, estão muito Sim. conectada, né? Porque chega bem nessa coisa real de não poder Sim, ou não se permitir. porque muitas vezes a gente consegue, mas aí vem o quê? A gente perde, a gente deixa, não se sente merecedor de ter aquilo que a gente sonhou. E eu estou numa fase que eu falo assim: essa bênção já está disponível para mim. Ela vai chegar, ela está disponível, entendeu? Então é uma coisa tão interessante estar disponível, porque, por exemplo, eu determinei que tem um estilo que eu quero morar. Então, se eu estou num lugar que eu vou passar um tempo, vou alugar um apartamento para passar um tempo, vou morar, eu vou entrar em vários lugares e eu vou falar, não é ainda, não é esse, não é esse, não é esse, até chegar o apartamento, né? E é tão interessante que o último que eu fui morar, o apartamento chegou, mas ele chegou todo mobiliado, com tudo, entendeu? Com tudo dentro, do jeito que eu tinha pensado, do jeito que eu queria, entendeu? Então, assim, eu tenho provas e mais provas de que a visualização ela acontece. A prova disso foi o primeiro apartamento que eu comprei, que eu morava de aluguel naquela época, eu morava de aluguel. E Águas Claras estava iniciando, a Ângela mora em Águas Claras, hoje tem milhões de apartamentos, mas naquela época Águas Claras estava começando, tinha, sei lá, 5 prédios na cidade inteira, para você ter uma ideia. E aí eu não podia comprar um apartamento na planta, porque eu batia com o meu aluguel, então não podia pagar uma prestação mais um aluguel. Naquela época não tinha condição. E eu fiz o meu quadro de visualização e eu coloquei o apartamento, eu coloquei a academia, eu coloquei tudo, tudo que você imaginar, eu coloquei lá na minha visualização, nas minhas agendas, em tudo mais. E aí eu ia naquela época para os churrasco dos apartamentos. E eu fui no churrasco do apartamento e o corretor falou assim para mim: quero mostrar um apartamento para você. Para mim, na época, o pai dos meus filhos. Vamos olhar o apartamento. Aí ele foi e falou assim: olha, esse apartamento aqui já está pronto. Você dá uma entrada, você já pode entrar, você vai pagar só as parcelas. Isso aconteceu comigo. E quando eu entrei no apartamento,
que eu fui olhar minha agenda, eu comecei a chorar, porque tinha tudo, tudo. A academia, tinha o furor, tinha tudo, entende? Então, a visualização, ela tem que ter alguns critérios que hoje eu quero passar para vocês colocarem na visualização de vocês e vocês atingirem todos os sonhos que vocês desejam, sonhos válidos que tenham uma intenção, tá certo? Que tenham uma intenção. E quando eu falo para vocês que se você não confiar e não acreditar, você acaba perdendo tudo. Foi o que aconteceu com o meu apartamento. Eu perdi meu apartamento, entendeu? Por quê? Porque eu não acreditava que era para mim. Entende? Não acreditava que era para mim. Entende? Então, eu conto isso para vocês entenderem quão fundo que eu já pude ir para falar para vocês que vocês têm que enfrentar isso. Se vem um amor para você, não fica nos detalhes. Com certeza, se você não tomar cuidado, você vai ficar olhando para esses 20%, que pode ter certeza que são 20% que depois se resolve. Entendeu? Ah, mas ele não tem. Eu já tive cliente que falou assim: ah, mas ele não tem o olho azul que eu queria. Gente, por favor, tem detalhes que você não tem que colocar. Você tem que dar uma ajuda para o universo, né? Para o universo te ajudar, entendeu? Ah, mas eu quero essa casa nessa esquina. Essa casa nessa esquina talvez já seja o sonho de outra pessoa. Não vai ser o seu. Mas você pode escolher uma casa como essa da esquina. É igual essa ou melhor que essa. Então, coloca essa frase aí, ó. Essa frase é o que eu estou começando a fazer agora. Universo, olha, eu quero esse carro como esse ou melhor que esse. Entendeu? Um amor como esse ou melhor que esse. Me mostre, por favor. Olha que bonito isso. Você se alinha com as coisas. Você se permite até algo melhor que você nem está pensando que pode existir. Entende? Algo melhor que está na sua frente que você às vezes nem percebe, tá? Você nem percebe. E quando você melhora a tua vibração e você começa a acreditar, tudo na tua vida começa a melhorar. Amizades, trabalho, tudo começa a fluir. Amor, dinheiro, tá bom? Combinado? E assim, eu posso dizer para vocês que o trabalho todo que a gente fez esse ano, eu pude comprovar tudo agora no final desse ano. Tudo, eu pude comprovar tudo nesse final de ano, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é real, tá bom? É bem real. Então, bora lá. Primeira coisa, eu vou pedir primeiro um desenho, depois a gente vai conversar. Mas a primeira coisa que eu quero que você escreva aí é quem é você? Quem é você? Qual a tua identidade? Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é você? Qual é a sua identidade? Pode Oi, Well, falar. a gente tem que colocar o que a gente é ou o que a gente quer ser. Então, o que você quer ser já é o que você é. É assim que você tem que acreditar, entendeu? Ah, então tá. Aham. Tá? O que você quer ser já é o que você é. Talvez não aconteceu ainda, mas já é dentro de você, tá bom? Tá, obrigada. Segunda pergunta: qual é a sua fé? Qual é a sua fé? Ela é pequena, ela é grande?
Terceiro, qual é a tua permissão? Qual é a tua permissão? Essa permissão, ela é o que tem de convicção em você. Você sente que você tem permissão, não tem permissão? E a quarta, olha, olha a pergunta que eu vou fazer. Se dinheiro não fosse o problema, tá? Qual seria o seu principal foco? Tipo assim, não tem problema de dinheiro, nada disso. Ah, não, eu preciso de dinheiro para investir, eu preciso de dinheiro. Dinheiro não é problema. Tem sobrando, tá no banco do universo, já está disponível para você. Qual seria o seu foco? Qual seria o seu foco? Imagina que o dinheiro já vai entrar na tua conta de qualquer jeito. O que que você faria? Até de graça. Qual seria o seu foco? Você faria até de graça, sem pensar no dinheiro. Ah, não faria nada. Ok, mas o que que é o nada? Porque, né? Você sabe que se alguma coisa você vai ter que fazer. A pergunta mais difícil, Oi? quem Oi? sou eu? Pode repetir? A pergunta mais difícil, quem sou eu? Quem é você? Quem é você? É, não é fácil, não. Só que você tem que pensar não com toda a tua realidade. Você tem que hoje ser um pouquinho além da tua realidade, entendeu? Porque às Entendi. vezes a gente olha para a nossa vida por aquele momento que a gente está passando, pelo que a gente está vivendo ao redor, e aí a gente não consegue ampliar um pouco, entendeu? Então você tem que Uhum, sair do desse cenário que você está e se projetar em um outro cenário, entende? Não é fácil, mas é possível. Porque às vezes, né, tanto de problema, tanto de coisa, não deixa a gente sonhar alto, né? Mas pensa assim, eu já vi é muito essa frase. interessante isso. Não paga É imposto, então eu vou. interessante isso. Hã? Como é? É interessante isso, porque sempre que me essa pergunta, é interessante isso, porque sempre que me veio essa pergunta, sempre tive essa dificuldade em responder, independente da situação atual, sabe? Quem sou eu hoje? Quem será eu no futuro? Quem eu fui lá no passado? Então é assim, será que realmente eu já coloquei na balança quem sou eu? Quem eu fui? Quem eu será? Então, eu confesso que eu sempre tive uma certa dificuldade em responder isso. Aham. Sempre. É engraçado, porque há umas 2 semanas atrás, a gente tem sessão essa semana também. Eu não confirmei com ninguém, você acredita? A secretária aqui tá,
Tá de folga. Olha só, há umas 2 semanas atrás, eu Pode olhei uma crer. foto sua. Eu olhei uma foto sua e eu imaginei tanta coisa de você com a sua foto, com a sua postura, com a mensagem que você passou. E você foi muito clara em tudo que você passou na sua propaganda, entende? Então, esse alinhamento é importante que a gente faça hoje, tá? Por quê? Porque vocês já sabem o que vocês querem, só que Aham. muitas vezes a gente não tem a permissão. Então, talvez você responda ok aqui nessa pergunta, quem é você, e talvez você fale um pouquinho ali na permissão, entendeu? Porque eu tenho plena certeza que você já sabe o que você quer e o que você vai fazer. Você é uma das clientes que eu já vejo muito alinhada nisso, tá? Mas talvez você não sinta permissão, porque ainda está muito conectada com Uhum. a criança, né? Sim, Ok, gente? sim. Então, bora lá. Respondido isso, eu vou dar as instruções do desenho de hoje. Hoje nós vamos desenhar uma casa, tá? Nós vamos desenhar uma casa. E ao longo do desenho dessa casa, eu vou falar algumas características que você vai colocar na casa. Mas antes, eu vou pedir para que você faça a casa grande na folha, tá? E você também vai se desenhar em algum ponto dessa casa. Então, eu vou pedir para que você feche os olhos, respire fundo, amorosamente, acalme seu coração. Vamos pedir campo de proteção ao seu redor, a presença dos seus mentores, guardiões, anjos da guarda, para que só as energias crísticas estejam aqui, ok? Respira fundo, calma seu coração. Isso. Faça 3 respirações profundas, inspirando, prendendo e soltando. Isso. Enquanto isso, pensa na tua vida de criança. Como era essa criança? Ela tinha permissão? Ela não tinha? Ela tinha medos? Ela tinha bloqueios? Ela era mais ligada à prosperidade ou à escassez? Será que tinha amor, tristeza, alegria, medos, prosperidade, escassez, paz, vida? O que será que tinha? Então, inspira tudo e solta tudo. Quando você for desenhar essa casa, escuta bem o que eu vou falar. Pode continuar de olhos fechados. Escuta todas as características dessa casa. Essa casa, ela é uma casa grande ou uma casa pequena? Como que ela é? Ela tem poucos cômodos, muitos cômodos. Ela tem telhado grande, pequeno, desenhado. Como é o telhado dessa casa? Como é essa casa? Ela tem tijolos, azulejos, ou ela é uma pintura normal? Será que tem textura na pintura dessa casa? Ela tem janelas? Ela tem portas? Como é essa casa? Então, abra os olhos e faça a sua casa. Desenhe também a criança e, se quiser, a adulta, que é muito bom se você quiser desenhar. Viu? Só um pouquinho aqui. Aham.
É para mim desenhar, é que no começo eu estava escrevendo ali, é para mim desenhar a casa e o que ponto que você falou? Desenhar a casa? A casa, ela Aham, como ela é? Ela é pequena, grande, tem muitos cômodos, não tem? Como é aham. o telhado dela, como não é? Ela é de tijolo, ela é de azulejo, ou ela é de textura, ou ela é A pintura casa, normal? a casa que eu morava ou a casa que eu... Você pode utilizar quatro cores. Que quatro cores eu sugiro que você escolha no máximo duas, uma ou duas. O amarelo, azul, verde ou vermelho. Qual é a cor da sua casa? Uhum. Utilize no Mas daí, máximo duas cores. viu, mas a minha casa pode ser do jeito que eu quero ou a casa que eu morava quando era na infância? Do jeito que você quiser, Tá, tá? beleza, tá. Essa casa, ela vem representando a sua conexão com seus sonhos e suas metas. Sobre isso, tá? Também nessa casa, também nessa casa, tem um quadradinho lá em cima que você pode colocar o número da casa. Essa casa vai ter um número do 1 ao 7. Você pode colocar um número, dois números ou três números, usando apenas números do 1 ao 7. Entendeu? A casa tem um número, que você pode usar números do 1 ao 7. E pode ter uma dezena, duas dezenas, três dezenas, né? Tá bom? E se você quiser, você pode fazer coisas além da casa, claro, né? O desenho é seu, você faz como você achar melhor, tá?
Elma, quais são as cores mesmo? Verde, amarelo? Amarelo, azul, verde e vermelho. Não esqueçam de colocar o número da casa, tá? Se você quiser, pode usar até mais cores, tá? Fazer sua casa toda colorida, pode sim. Hoje eu vou permitir que você expanda conforme você queira, tá? Mas aí, se você for usar várias cores, você utiliza em várias partes, entendeu?
Vou só pegar o carregador enquanto vocês terminam aqui. É 1 minuto. Mais 2 minutinhos. Ok, gente? 1 minutinho para a gente concluir. Bora? Simbora? Sim ou não? Bora? Bora, Érica. Bora. Bora? Então vamos. Eu quero dar os significados, então. Ó, vocês colocaram o número na casa? Você pode colocar Sim. até 3 números do 1 ao 7. Apenas do 1 ao 7, tá? Então, ó, os números, significado dos números. Número 1, amor. Número 2, tristeza. Número 3, alegria. Número 4, medos. Número 5, prosperidade. Número 6, escassez. Número 7,
paz e vida. Ok? As cores. O amarelo é medo. O azul são os bloqueios e o eu não posso. O verde é coragem e eu posso. E o vermelho é atitude e força. Vermelho. Falar para vocês que aqui eu comecei a pintar a casinha, deu tudo certo. E eu já tinha feito, eu já sabia o significado. Mesmo assim, esqueci do significado na hora e deu certo. Olha lá. Então, eu vou dar um script de uma casinha, tá? Que provavelmente a maioria pode desenhar. Eu vou dizer que nós temos uma casinha que ela é um triângulo com um quadrado. Esse é um básico de uma casinha de uma criança. Eu vou dizer que aqui tem o número da casa. E eu vou dizer que aqui tem uma porta. Casinha básica. Casinha mais completa, ela vai ter um segundo cômodo com um telhado maior, né? Casinha maior. Pode ser que essa segunda casa maior tenha uma janela, ok? Essa é a casinha da nossa criança, da nossa criança. E aí, eu numerei esses cômodos, ó. Tem o número um, tem o número 2, tem o número 3 e tem o número 4. Possivelmente a sua casa tem esses 4 cômodos com uma porta e uma janela. Alguém desenhou parecido? Sim, Ah, mais ou menos? mais ou menos. Ok. Então, nós vamos ter um telhado e um cômodo. Se ela tem 2 telhados, ela vai ter 2 telhados e 2 cômodos, e 4 cômodos, e 2 cômodos aqui. Então, essa é a diretriz que nós vamos dar, tá bom? Pode ser que ela não tenha essa cara, mas ela vai ter mais ou menos um significado. Ah, mas o meu telhado é bem fininho, mas aí você vai determinar onde que está esse telhado dentro desse gráfico. Nesse gráfico, o número 1 é amor, o número 2 é alegria, o número 3 é merecimento, e o número 4 é prosperidade. Vocês viram que só tem coisa boa nessa casa? Número 1, amor. Número 2, alegria. No terceiro cômodo, lá em cima, merecimento. Quarto aqui, prosperidade. Aí, cabe a você observar como foi a pintura da sua casa. O que é que você Deixa eu ver de pintou? novo, por favor. Eu não consegui pegar tudo. Como foram as Sei, cores que você pintou merecimento, sua casa? quatro prosperidade. Elma, o Aí, número um é o gente, telhado? número 1 é o telhado. Telhado, Aí, né? gente, ó, deixa eu dar o resultado, os significados do resto das coisas, tá? Então, se você fez um telhado grande, representa que você tem permissão para ser próspero. Então, você tem um telhado grande. Se você fez um telhado muito pequenininho, pode ser que a sua permissão não esteja boa, tá? A janela representa o pai. Se ela está aberta, tem uma solução com o pai, coisa boa. Se ela está fechada, pode ser que ela esteja fechada para o pai, pode ser que tenha algum problema. A porta
Aberta, ela é a mãe. Se ela está fechada, pode ser que eu tenha alguma coisa fechada com a mãe. Cabe você analisar o seu desenho, sabendo que a janela é pai e a porta é mãe. Tá bom? Alguém desenhou tijolos? Não, A minha casa tem as paredes ao lado e ela é de tijolos, mas eu não, eu sei, assim, eu pensei, mas eu não Tá. desenhei, Então, os mas é de tijolo. tijolos são prosperidade. É prosperidade sua, tá? Os azulejos é prosperidade dos antepassados, mas também é prosperidade. Uma pintura pode ser que tenha repetições, significa repetições. Está mais ligada a repetir a escassez ou repetir coisas dos antepassados, né? Mas você fala uma Textura, pintura, um quadro, ou a pintura das paredes e tal, pintura da parede, uma do pintura teto. muito comum, sem muita coisa. As repetições, a escassez. Se tem uma textura, está ligada aos antepassados, à escassez dos antepassados, tá? Ó, vou mostrar o desenho que eu fiz. Vocês desenharam coisas fora. Se você desenhou Sim. árvores, está representando frutos do seu trabalho, tá? Se você desenhou o sol, está ligado à tua missão de vida. O sol, a tua missão. Se você ligou, desenhou outras coisas, tipo carro, qualquer outras coisas que você desenhou no seu desenho, além da casa que foi pedido, tem a ver com seus sonhos e suas metas. E vem dizendo para você: eu posso ir além. Quer dizer, pediram só uma casinha, mas eu vou além. Eu faço mais, eu desenho mais, eu faço mais do que me pedir, tá? Vou dar Eu um exemplo desenhei da uma minha cama. casa. Vou dar um exemplo da minha casa. Eu fiz essa casa como gráfico para mandar para vocês. Mas aí eu falei, vou pintar, sem olhar o significado das cores que já estavam lá na tabelinha. O que que eu fiz? Eu pintei ela de amarelo no um e no 2. O um é amor. O amarelo, ele significa medo. Então, pode representar o quê? Um medo no amor, né? O 2 é alegria. Então, olha o amarelo me dizendo que eu ainda talvez tenha medo, né, de viver o amor como deveria, de ter alegria, né? E aí eu fui desenhei o azul aqui, sem nem pensar, eu me jogo, né, gente? Eu não podia ser assim. Eu tinha que olhar o gráfico antes para mostrar para vocês bonitinho, né? Que é a mestra de vocês, né? Tá perfeita. Mas aí vem o azul, que é o bloqueio. Eu não posso. Não posso aonde? No merecimento, ó. Que é o que eu estou trabalhando com vocês o tempo inteiro? Meu merecimento, mas ainda tem lá dentro alguma coisa que me diz: ó, oh, cuidado, tem bloqueios de não posso. Aonde? No meu merecimento. E eu tenho que trabalhar cada vez mais, né? E eu botei o vermelho aqui, ó, nesse cômodo que representa prosperidade. E aí o vermelho, ele é atitude e força na prosperidade, né? Olha aí que legal. Então, né, Well, muito bom eu, trazer insights. Pode eu tenho falar. esse caderno aqui que eu comprei para nossos trabalhos e eu desenhei a casa assim, ó. E a Aham, minha casa, ela aqui é a sala com a porta toda aberta e a piscina embaixo. E a criança é bem aham. pequena dentro da piscina. E aqui é o meu quarto, um loft virado para essa piscina, virado para cá, e o teto e tudo verde, verde, as construções são verdes, aí o sofá, a TV, os abajures, a Olha aí cama, que eu legal. grande. Só que eu não sei onde que eu encaixo os números, por exemplo.
Eu escolhi o 7, o 3 e o 5, mas onde eu coloco o Essa 2, que é parte a de alegria, o cima, essa, é o 2. o 7, o 3 e o 5 é o número da casa. Isso, Então, o isso. número da casa traz paz, vida, alegria e Prosperidade. prosperidade. Entendeu? Ah, Então, essa casa que você desenhou traz essa vibração. Olha que uhum. legal, né? E É um aí, quando loft você. maravilhoso Sim, olha aí, né? na minha Muito casa. bom, muito bom. Alguém quer mostrar a casa que fez? Mas, então, o 2 e o 3 e o 4 pode ser assim, tipo, o teto é o 1, o 2 seria o meu quarto, que é o de cima, o 3 seria a sala, que é grandona com a porta aberta, e o 4 seria o quintal, que é a piscina, que está de frente para a Não, sala, assim, bem bonito. você coloca porque vai ter dois tetos aí, né? Porque você colocou a casa num pavimento embaixo e um pavimento em cima. E Isso. aí, o teto em cima, ele é amor e merecimento. O teto, amor Uhum. e merecimento. E aí você tem dois cômodos, um de alegria e um de prosperidade. Entendeu? Aí Aqui é o você analisa as cores que você colocou. de Eu quero Entendeu? mostrar o prosperidade. meu. Entendeu, Ângela? Então, os dois cômodos assim, e o merecimento é. Amor e merecimento, porque você fez um Ah, teto. amor são os tetos, tá. Isso, Uhum. amor e Ah, então, merecimento. Aí os dois cômodos têm alegria e o outro prosperidade. Entendeu? fechou. Tá? Fechou. Fechou? Então, eu consegui encaixar aqui. Isso, legal. E eu vi que você se desenhou nos dois cômodos, né? É, dividida, né? Sim. Olha só, eu vou fazer a mentoria dos desenhos sistêmicos, que está muita gente me pedindo, muita gente querendo, né? Até hoje eu só fiz a vivência, vocês participaram da vivência, então vai ser em abril, tá? Vai ser em abril. E vocês que são do grupo, vocês têm desconto para poder fazer. E eu quero que vocês fiquem bem alinhadas para a gente ficar, vocês ficarem bem craques nessa ferramenta, porque vocês viram tanto de insights que a gente tem, não é? Com um simples desenho. Pode falar, Érica. Bom, não deu tempo de pintar minha cara. Ela tá, mas ela tá assim, muito detalhes. Mas assim, que eu sempre tive vontade. Sei lá, né? Eu acho que a gente compra ainda mais, a gente é criança, a gente compra muitas ideias de mãe. Então eu sempre tive vontade de ter uma casa grande com piscina, né? Mas sempre escutar minha mãe falar: casa grande dá trabalho para limpar, piscina, não sei o que tem. Fiz o quê? Comprei um apartamento. Ok. Como pode melhorar? Então a minha casa, ela é de andar, que é meu sonho, toda varandada, que eu acho lindo. Então, embaixo, assim, desenho os detalhes. Tem dois quartos, tem a cozinha, tem uma sala grande, uma janela grande. Mas eu fiz ela com uns quadradinhos, ela quadriculada, então eu não sei se ela tá aberta ou se ela tá fechada. Aham. Mas a janela é grande. Tem a sala como fala, com aquele sofá em L, que eu adoro. Tem um outro sofá, tem uma mesinha. Ah, tanto é que aqui, como ela é varandada, aqui do lado tem a lavanderia dela. E em cima tem o meu quarto, um quarto grande, tem um outro quarto para visita, sei lá, é um escritório, alguma coisa, e uma sala grande também. E aí eu fiz o telhado grande, né? Só que o número dela, a hora que você falou dos números, pode ser um, dois ou três, eu já marquei 23. Só que a hora que eu fui colocar ela na casa, me veio a sensação. Um, dois, três. Eu falei assim, não, dois e três dá cinco. Não sei por que veio na cabeça sete. Mas tudo bem, foi assim, dá cinco. Se eu aumentar mais um, vai sair fora disso. Olha que nada a ver. Mas tudo bem, enfim. Aí eu falei, não, vai ficar só dois, três meses. Dois, três, eu vi que tristeza e alegria. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Na frente da minha casa tem um jardim, que eu amo flores, então tem um jardim com Olha que flores. interessante. Olha que interessante.
Olha, pessoal, olha que interessante dela. O 2 e o 3. E ela ficou. O 2 e 3 dá 5. 5 é o quê? Prosperidade, né? E ela quer essa prosperidade, mas a alegria e a tristeza não deixam você acessar isso. Porque um inibe o outro. E aí, quando você vem falar da sua casa, você já fala com muitas crenças, né? A minha mãe nunca Uhum. deixou, porque a casa grande dá trabalho. Trabalho. É Sim. incrível você trazer isso, gente, porque olha só, o que que temos? Crenças que são fortalecedoras e crenças que não são. Então, dentro dela, por Uhum. mais que ela queira essa casa maravilhosa desse tamanho, tem crenças que não fortalecem o que ela quer, o sonho dela. Entendeu? Aí no fundo, você está justificando o tempo inteiro. Não, mas eu prefiro apartamento, mais fácil de limpar. Mais fácil de limpar, né? Porque você Uhum. pegou isso como crença. Então, enquanto você não limpar essa crença, não adianta. Entendeu? Não adianta. Você vai Entendi. inibindo cada vez mais os seus sonhos. Tá bom? Daqui a Uhum. pouco nós vamos fazer uma visualização e eu quero que você visualize essa casa na hora que a gente vai fazendo a visualização. Tá bom? O que mais você E aí, percebeu? só para concluir, essa casa, ela é grande e ela tem um quintal que eu adoro. Ela tem jardim, tanto é que ela tem um jardim na frente e tem um jardim atrás. Tem flores, tem árvore, tem aqueles coqueiro lindo, tem churrasqueira e tem uma piscina imensa. Eu visualizei eu e a família fazendo um churrasco, né? Nós estamos Mas na área aí de eles lazer. vão para o seu churrasco e vão deixar bagunça para você arrumar. Não, mas tá tudo certo. Empregada, olha Olha lá. aí, muito bom, muito bom. Isso que eu vim desconstruindo também, que uma vez eu e a Isadora tava conversando tudo, né? E aí depois eu fiquei pensando, né? Nossa, a Isadora falou assim, mas vai dar trabalho para limpar. Eu Aí falei a assim, sua tá, filha também já tem, exatamente. já Aí eu peguei e passou falei para para sua ela, filha, você já passou para uhum, sua filha a crença. Muito uma bom. crença. Aí eu peguei e eu falei assim para ela, tá, mas e aí? E se eu estiver ganhando muito bem com as terapias, eu posso ter empregada. E aí? Ela é verdade, né, mamãe? Aí a gente pode ter empregada, Sim, tudo isso fácil, aí. tudo resolvido. Muito bom. Então eu vizualizei bem isso. Tá bom. Alguém mais gostaria de falar da casinha que fez, Eu aqui, Cleomar? viu? É que eu queria falar, porque como que daí eu faço a divisão da minha casa? Eu fiz um chalé, Aham, o chalé, olha. E aí? e daí eu. Só Ele que eu só não tem pintei, mas eu já. teto. É aquele chalé que só tem o teto? É, aquele chalé inteiro, assim. Só tem teto, então só tem amor e merecimento. Amor e merecimento. Daí eu fiz Prosperidade e ele tipo. alegria, não. A prosperidade, alegria dando. Mas daí eu fiz ele tipo, eu dividi ele assim no meio, assim, fiz uma cor em cima de amarelo e amarelo Aham, também embaixo na divisão. E daí a aham, janela eu fiz vermelho e dentro verde. Não que eu aham, pintei, mas eu mentalizei porque eu não achei na hora meus lápis de cor. E daí certo. eu desenhei em volta o sol, os pássaros, a criança dentro na porta e Aham. a adulta daí tem uma estrada, ela na estrada já assim, tipo naquele caminho, né? E as árvores, uma florzinha e a e os números é 3, 2 e 7. Alegria, E a tristeza, tristeza. paz e vida. Tem uma tristezinha aí que você precisa de cuidar, né? Tem uma tristezinha aí que Aham. você precisa de cuidar, né? Aí você vai analisar se é da criança ou se é da adulta e eliminar isso daí, né? E paz e merecimento vem o medo, né? Você tem o merecimento, tem o amor e o merecimento, mas existe muito medo ainda, tá? Então é o medo que você deve cuidar, viu? Não, o medo essa é uma coisa que eu tô
trabalhando bastante. É uma coisa que puxa muito Sim. lá de trás. Sim, De- eu quero que vocês fotografem e hoje, como é o nosso último encontro deste ano, que ano que vem a nossa proposta continua, só que nos segundos e quartos segundas-feiras, tá? A gente vai mudar um pouquinho, porque devido às datas de carnaval, de não sei o quê, já fiz uma análise que se a gente ficar nos mesmos dias, pode pegar essas datas que aí atrapalharia nossos encontros, tá bom? Eu quero que vocês tirem foto e me marquem lá no desenho de vocês, porque eu quero ver, tá? Então, vocês marquem lá, não esquece de me avisar, tá? Porque muitas vezes as pessoas me marcam, eu esqueço de me avisar e eu acabo não vendo. Mas me avisa que marcou, tá bom? Eu quero ver os desenhos de vocês e quero deixar guardado lá também no meu Instagram o desenho de vocês, viu? E é isso, cuidar desse medo então, Cleomar. Vamos cuidar desse medo, que é importante tirar esse medo aí, porque medo não cabe numa mulher feliz, tá bom? Não cabe. E ano que Ah, vem, já quero dizer que estamos planejando uma viagem para as mulheres felizes, que vai ser em setembro. Janeiro eu vou avisar para vocês para a gente ir pagando com calma. Vai ser maravilhoso a gente se encontrar. Provavelmente vai ser na América do Sul, mas não no Brasil. Então já fiquem espertas que ano que vem nós vamos viajar. ah, Mulheres felizes viajam, tá bom? Esse é nosso lema. Martinha, ah, você será? quer falar um pouquinho do seu? Tá me ouvindo? Marta? Ah, Eu? Você quer falar um pouquinho do seu? Para a gente já Ah, fazer nosso movimento? o meu eu queria desenhar uma casa assim com dois pisos, mas não dei muito conta, não, sabe? Mas minha casa é toda vermelha, com o número 7, com jardinzinho na frente, já, com muito jardim na frente. Eu aqui agradecendo, estou muito feliz e grata pela casa maravilhosa. Só que não ficou tão maravilhosa assim, não. Olha isso que legal, né? Você já desenha atitude e conta foco, pra né? Com mãe como a que é o nome cor de disso. atitude e foco. E você coloca paz e vida. Viu que a Martinha falou pra gente no início hoje? Eu tô aposentada, já tô super tranquila, né? Aí chega aqui e faz um desenho dizendo exatamente isso. Muito legal, né? Então, um desenho ele fala mais do que 1.000 palavras, né? Vocês já viram esse termo? Vamos fazer um movimento de visualização? Eu quero que vocês anotem aí. O Ah, método tá é bom. assim, ó. Método creia, 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 ser, será. Creia, ser, será. Então, assim, nós vamos trabalhar dentro do creia. O que é o creia? É crenças ressignificadas, que é o C e o R. Nós vamos trabalhar ressignificando crenças, né? Tem que ter emoção, tem que ter intenção e tem que ter ação. Apenas isso aqui para poder você conseguir o que você quer. Creia. Crenças ressignificadas, que é o C e o R. O E é emoção, o I é intenção e o A é ação. Creia, né? Creia. Creia ser, será, né? Então, se você crer ser, você será, tá? Agora, o importante é que você entenda que a crença que você vai ressignificar, ela tem que trazer uma emoção forte, um pensamento forte, tá? Esse pensamento forte com emoção repetitiva é o que vai fazer a coisa acontecer. Só que, pensa comigo, quando é uma coisa ruim, a gente põe emoção. Quantas vezes você não vê uma pessoa chorando? Ai, porque tá muito ruim. Você vê que ela chora, ela fica emocionada, ela entra no emocional. É ou não é, gente? Quantas vezes você não vê a pessoa emocionada, chorando,
falando de uma coisa ruim. Mal ela sabe que ela está cocriando muito mais daquilo que ela está fazendo. Porque quando entra na tua emoção, é aí que a coisa acontece. Tudo bem? Então, vamos lá fazer a nossa visualização de hoje. Vamos fechar os olhos, respirar Eu fundo. Pode só um falar. pouquinho, viu? Tomara que a viagem que você está programando seja onde que eu quero ir. E é onde Não você vou quer falar ir. onde que é. Não, Posso falar? Posso falar ou não? pode falar, mas eu ainda não posso falar os detalhes da nossa, mas você pode falar. Onde é? É no, é no, lá em Cusco, lá em Machu Picchu, lá. Eu tenho vontade de ir em Ah, Machu Picchu. eba! Você vai. Nossa, aguardem as novidades, porque setembro nós vamos botar nossas malas e vamos viajar. Mulheres felizes viajam. Bora lá então. Fechem os Ai, olhos, respirem fundo, amorosamente. Fique numa posição confortável. Feche os olhos. Vou pedir para que você respire profundamente pelo nariz e solte lentamente pela boca. Faça isso 3 vezes. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Permitindo que o seu corpo vá relaxando tranquilamente. Sinta o peso do seu corpo sendo sustentado, relaxando. Nesse momento, não há mais nada para fazer, nada para provar, apenas estar. Agora, visualize uma luz em cima da sua cabeça. Essa luz representa sua consciência maior. É o campo onde todos os sonhos existem. Aí não tem limites. Essa luz começa a descer lentamente. Ela vai tocando o topo da sua cabeça, relaxando a sua mente, silenciando todos os pensamentos de dúvida, de medo, de pressa. Ela desce agora para o seu coração e ali ela se expande. Imagine essa luz se expandindo. Dentro do seu coração, agora, visualize uma porta. E atrás dessa porta tem todos os seus sonhos. Aqueles sonhos verdadeiros, aqueles que nascem da alma e não da cobrança. Respira fundo, com delicadeza, chegue até essa porta. Abra a porta. Veja-se agora entrando na tua vida onde os seus sonhos já se realizaram. Observe cada detalhe. Onde você está? Como é o seu olhar? Está feliz? Como é o seu corpo? Que sensação que tem dentro de você? Nesse momento, você se encontra muito feliz de estar ali dentro do teu sonho. Sinta essa realidade como um presente, não como um futuro.
É como se estivesse acontecendo agora. Você está aí dentro. Sinta essa vibração de estar lá dentro do teu sonho. Agora, perceba que esses sonhos não exigem esforço, mas sim alinhamento. Você já está pronta. Repita mentalmente, ou em voz alta, ou em voz baixa. Eu me permito realizar meus sonhos. Eu me permito realizar meus sonhos no meu tempo divino. Pode ligar o seu microfone, Ângela. O que, o que é meu por destino encontra o meu caminho com leveza. O que é meu por destino encontra o meu caminho com leveza? Isso. O que é meu por destino encontra o meu caminho com leveza. O que é meu por destino encontra o meu caminho com leveza, por leveza. Eu honro cada pequena conclusão Eu honro cada pequena conclusão que me leva ao topo do meu sonho. que me leva ao topo do meu sonho. Veja seus sonhos se organizando como peças de um desenho perfeito. Cada passo se encaixando com naturalidade. E você flui nessa naturalidade desse sonho. Você já está lá, você está vivendo. Sinta o gosto. Agora você vai abrir uma taça da sua bebida favorita e você vai degustar essa taça. Você vai sentir a vibração dessa bebida, o gosto. Você vai sentir a alegria na tua pele. Imagine agora que você dá um pequeno passo simbólico, simples, possível, real. Esse passo representa a próxima etapa, não o caminho inteiro, mas a próxima etapa. Agradeça mentalmente como se já estivesse vivendo isso. Veja o amor da sua vida do seu lado, as pessoas que você ama. Sinta o abraço forte. Sinta agora a sua música preferida. Olha, tá tocando a tua música preferida. Você degustou, você ouviu, você viu, você sentiu. Aos poucos, você vai agradecendo cada vez mais, agradecendo cada vez mais. Amorosamente, você vem vindo, traga sua atenção de volta ao corpo, movimente suavemente suas mãos, seus pés. Sorria. Quando você estiver pronta, você vai falar o seguinte: eu não preciso correr para realizar os meus sonhos. Eu não preciso correr para realizar os meus sonhos. Eu preciso estar inteira para recebê-los, Eu preciso estar inteira para recebê-los, porque eu estou pronto. porque eu estou pronta. Está feito, está feito, está feito. Quando você estiver pronta, volte e abra os olhos. Como foi essa visualização? Foi muito bom. Muito, muito bom. Você Uma grande sabia? porta aberta. Você sabia que o seu Foi Você sabia que o seu cérebro não sabe a diferença de uma coisa que aconteceu para uma visualização? E quando você dá Uhum. esse comando, ele dá o comando e ele acredita mesmo que tudo isso vai acontecer.
E é assim que as coisas acontecem. Então, quando você traz a emoção, a degustação, a sensação do seu sonho realizado, o universo entende. Isso já aconteceu. Então, vai entrar na tua linha do tempo. Certo? Tudo bem? Érica, tudo bem? Tudo. Eu vou ir que ponto. Martinha, tá bem? Cleomar, Marlene, Certinho. com uma palavra, como foi para cada uma de vocês? Para mim foi surpresa. Surpresa! Olha que legal. Cleomar, Pra mim foi gratidão. gratidão. Érica, Foi incrível. bom, muito bom. Marlene, Ângela, Para mim foi maravilhoso. Maravilhoso. muito bom. A carta de hoje, olha, é essa. Olha a alegria dessa carta. Ela fala assim: quando você expressa sua verdade com amor, o universo responde. É a sua voz interior que dá o comando para que o universo traga tudo que você necessita. Então, não duvide, não duvide. A tarefa da semana passada foi trazer os sonhos, né? E fica como tarefa, antes da virada do ano, você fazer o seu quadro dos sonhos realizados e agradecer, tá bom? Você não pede nada, você só agradece, tá bom? Combinado? Combinado. Um beijo iluminado, se cuidem. Quero de presente a foto lá, marquem lá o desenho sistêmico para a gente deixar gravado aí nosso último encontro e a gente vai alinhando lá no grupo como que vai ser nosso encontro no ano que vem, tá bom? Um beijo, se cuidem. Gratidão pela confiança neste ano e que a gente continue juntas em 2026. Beijo. Feliz Natal para todo mundo e feliz Ano Novo. Eba! Amém. Feliz Natal, feliz Ano Amém. Novo. Gente, obrigada. Muitas Amém. festas, né? Muitas coisas boas. Lá no grupo vamos papear para a gente estar ali, né? Falando uma com a outra. Acredito que é uma família mesmo que a gente criou aqui. O tanto que a gente cresceu juntas, a gente viu as situações de uma da outra e foi muito bacana viver tudo isso. Um beijo, amores. Se cuidem. Beijo. Vou tirar uma foto Beijo. para a gente postar. Bora lá, vamos tirar uma foto. Eba! Aí, que bonitinho, os coraçõezinhos subindo. Beijo, se cuidem. Beijo.